Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma aula, tá? A nossa aula 4 do vestido flores. Aqui a gente já tá com a parte de cima praticamente pronta, tá? A gente vai fazer aqui mais uma tirinha de flores e já vai passar pro ponto da saia, tá? Então, antes de mais nada, já deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? Que me ajuda bastante aí na divulgação do canal. Também já te inscreve e clica no sininho, tá? Para você receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá joia? Então, vamos lá para a nossa aula, né? Como eu falei para vocês, nós vamos fazer mais uma tirinha aqui de flores, tá? Antes de passar para o ponto da saia. Olha só, é essa tirinha aqui que a gente vai fazer, tá? É o mesmo pontinho que a gente já vem trabalhando, só que vai ser de forma circular, tá? Porque aqui a gente trabalhou em vai e vem, né? Fazendo as tirinhas. E aqui a gente vai trabalhar de forma circular, tá bom? Essa é basicamente a única diferença. Então, vamos lá. Eu gosto, pessoal, de trabalhar sempre começar assim, ó, na lateral, tá? Pra ficar aqui meio escondidinho, não ficar nem à frente e nem na parte de trás aqui as emendas das carreiras, tá? Eu gosto de deixar na lateral. Mas isso é opcional, né? Você pode deixar aí onde você preferir, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai iniciar fazendo uma carreira de quadradinhos, né? Que é essa carreirinha aqui, ó, tá vendo? Carreira de quadradinhos. Nós temos que fazer de 4 em 4 quadradinhos até dar toda a volta aqui na nossa peça, tá? Então, vou começar bem aqui, ó, fazendo um ponto baixo e mais 3 correntinhas para dar altura. Pronto, aí nós fazemos mais uma correntinha de espaço, tá? Porque a gente já fez o ponto baixo, que já serve aqui como uma correntinha, tá bom? Daí eu pulo aqui o espaço como se fosse de uma correntinha e à frente eu já faço um ponto alto. Olha só. Uma correntinha, pulo um pontinho e faço um ponto alto à frente. Como a gente não tem aqui, de fato, os pontos, né, um ponto alto para pular, a gente tem que pular o que equivale a esse pontinho, tá vendo? Ó, que eu pulei aqui, o que equivale mais ou menos um ponto alto ou uma correntinha aqui de base, tá? Porque aqui a gente tem as carreiras, né? Então, a gente vai ter que ter essa percepção aí para não deixar os pontos nem muito afastados e nem muito juntos, tá? Ó, uma correntinha. Você pode fazer o seguinte, ó, colocar a agulha assim, ó, para você ver aonde que vai dar certinho para você fazer o seu ponto alto, tá vendo? Aí você faz o ponto alto. Uma correntinha, eu meço assim, ó, para ver aonde que vai a minha correntinha, ó, onde ela me permite ir, né, com a agulha, aí eu faço o ponto alto ali, tá? Olha só, eu fiz aqui 4 quadradinhos, né? Como eu havia explicado para vocês, a gente vai ter que fazer sempre de 4 em 4 para poder dar certinho a quantidade de pontos múltiplas da florzinha, né? Pra gente ter o desenho certinho na próxima carreira, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo dessa forma, pessoal, ó, fazendo os meus pontos altos, sempre separados por uma correntinha, até dar toda a volta aqui no meu trabalho, tá? Sempre contando aí de 4 em 4 quadradinhos, tá bom? Já volto com vocês quando eu já tiver dado aqui toda a volta no meu trabalho. Então, pessoal, completei aqui toda a minha carreira, tá? Ó, aqui no final, me sobraram, eu fiquei com 3. Daí eu desmanchei alguns aqui e acrescentei mais um ponto alto para fechar certinho, quatro quadradinhos aqui no final, tá? Então, muito cuidado, conte direitinho todos os quadradinhos que você tem pra gente ficar com quadradinhos múltiplos de 4, tá bom? Então, vamos lá iniciar a próxima carreira. A gente faz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço de base, tá? Agora, nós fazemos 5 correntinhas, pulamos aqui um ponto alto e no próximo fazemos um ponto baixo. 5 correntinhas, pulamos um ponto alto e no próximo fazemos um ponto baixo.
tá? Olha só. A gente tá fazendo essa carreira aqui, ó, das argolinhas, tá? Ó, essa mesma carreira aqui. Então, a gente vai prosseguir dessa forma, fazendo as nossas argolinhas aí de 5 correntinhas e um ponto baixo, sempre pulando aqui um ponto, ó, no meio, né? A gente vai fazer assim até a gente dar toda a volta aí na nossa carreira. Carreira finalizada com ponto baixíssimo, tá? Então, agora, para iniciar a carreira seguinte, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixíssimos, tá? Um para cada uma das correntinhas que a gente tem à frente. Então, ponto baixíssimo na primeira correntinha, um ponto baixíssimo na segunda e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faço uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha de base. Faço 5 correntinhas, um ponto baixo na correntinha do meio, ou seja, aqui na terceira correntinha, tá? Aí, a gente sobe aqui 2 correntinhas. Opa, meu novelo correu aqui no meio. E vamos trabalhar 2 pontos altos fechados juntos. Só que aqui são 3 correntinhas e não 2, tá? Acabei me confundindo. Ó, fiz um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo pontinho de base, a gente trabalha aqui 2 pontos altos fechados juntos, como a gente já trabalhou bastante, né? Nessa parte de cima. Laço o fio, venho aqui na terceira correntinha da próxima argola. Faço 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas e um ponto baixo na mesma correntinha de base. Faço 5 correntinhas, um ponto baixo na terceira correntinha da argola à frente, tá? Aí, eu faço 3 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos na mesma correntinha de base. Laço meu fio, venho na terceira correntinha da argola à frente e trabalho 2 pontos altos fechados juntos. Na sequência, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo na mesma correntinha de base, 5 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da argola à frente. Então, assim, pessoal, a gente vai repetindo até nós darmos aí toda a volta na nossa carreira, tá? Sempre repetindo essa mesma sequência. Já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no fim da carreira, tá? Ó, eu fiz a metade de uma pétala aqui e a outra metade a gente vai fazer aqui onde a gente começou e fez o ponto baixo, tá? Então, nessa mesma correntinha, ó, eu vou fazer aqui 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo de início, tá? Assim, a gente finaliza aí a nossa carreira. Para iniciar a carreira seguinte, nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos, ó, para chegar aqui na terceira correntinha. Então, na primeira eu faço um ponto baixíssimo, na segunda um ponto baixíssimo, na terceira correntinha também um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e faço um ponto baixo na mesma correntinha de base, tá? Que no caso aqui é a terceira correntinha. Aí, nós fazemos 2 correntinhas e vamos fazer aqui em cima, ó, 2 pétalas, né? Então, nós fazemos, ó, 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos aqui no mesmo espaço de base, tá? Completando assim nossa florzinha. 2 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha da argolinha à frente. Olha só. 2 correntinhas e vamos repetir isso daqui por toda a nossa carreira, né? A gente já tá acostumado a trabalhar essa carreirinha, já trabalhamos várias vezes aqui, né, pessoal? Então, por isso eu tô passando assim mais rapidamente as explicações, tá? Tem que focar mais no início e final das carreiras, que é o que eu ainda não expliquei para vocês, porque agora a gente está trabalhando em forma circular, então muda um pouquinho aqui o início e o final das carreiras, né? Tem que trabalhar com pontos baixíssimos e tudo mais. Então, vou continuar aqui minha carreira, ó, fazendo aqui, completando a minha florzinha, né? Sempre fazendo 2 correntinhas no ponto baixo, 2 correntinhas, a florzinha aqui em cima, até dar toda a volta na carreira, tá?
Aí, na sequência, eu retorno com vocês pra gente prosseguir para a nossa próxima carreira, tá? Então, é só repetir isso daqui até a gente finalizar. Já retorno com vocês. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da nossa carreira. E agora, para iniciar a carreira seguinte, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo na carreira, na correntinha à frente, um ponto baixíssimo na próxima correntinha e um ponto baixíssimo aqui em cima dos 2 pontos fechados juntos. Fizemos uma correntinha e um ponto baixo nesse espaço. 5 correntinhas, um ponto baixo em cima dos próximos 2 pontos fechados juntos, ó. 5 correntinhas, um ponto baixo, ó, em cima da próxima florzinha, né, dos 2 pontos fechados juntos. 5 correntinhas, ponto baixo na próxima pétala. E assim a gente vai fazendo as nossas argolinhas de 5 correntinhas, tá? Ao longo de toda a nossa carreira. Os pontos baixos vão ser sempre em cima de cada pétala, tá? 5 correntinhas, um ponto baixo. 5 correntinhas e um ponto baixo. Vou dar toda a volta aqui na minha carreira, tá? Sempre dessa forma aqui e já volto com vocês pra gente prosseguir. Carreira finalizada, pessoal, com ponto baixíssimo no ponto baixo. Agora, aqui à frente, ó, nós vamos fazer pontos baixíssimos nas 3 correntinhas que a gente tem à frente. Um ponto baixíssimo para cada uma delas, tá? Aí, eu fiz 3 pontos baixíssimos, faço uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha de base, né? Ficando aqui no centro. Aí, fazemos 4 correntinhas e um ponto baixo na argola à frente. 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente. A gente vai fazer toda a nossa carreira dessa forma. 4 correntinhas e um ponto baixo. 4 correntinhas e um ponto baixo na argolinha à frente. Até nós darmos aí toda a volta na nossa carreira. Prontinho, pessoal. Cheguei no final da minha carreira. Aqui a gente já praticamente terminou, né, a nossa tirinha aqui de baixo. Aqui, pessoal, nessa carreira aqui de transição, né, que a gente fez, a primeira carreira de quadradinhos, depois que a gente terminar todo o trabalho do nosso vestido, nós vamos trabalhar uma carreirinha dessa daqui, ó, de ponto baixo e ponto picô, aqui, ó, nessa transição, tá? Dando toda a volta pra ficar esse trabalhadinho aqui, ó, que a gente tem em relevo, pra ele ficar aqui também, tá? Mas eu decidi fazer depois, tá? Pra gente já ficar mais fácil de começar aqui a carreira dos quadradinhos, tá bom? Então, olha só. Aqui nós vamos fazer mais uma carreira de quadradinhos. Então, eu finalizei com ponto baixíssimo no ponto baixo, subo 4 correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Passo o fio dentro da argola, faço um ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. Uma correntinha dentro da argolinha, faço um ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira, né? A gente já fez essa carreirinha várias vezes. Então, é só continuar repetindo aqui esse ponto, dessa forma, fazendo os quadradinhos, uma correntinha e um ponto alto, né? Sempre um ponto alto aqui em cima do ponto baixo e um ponto alto dentro do espaço da argolinha, tá? Até a gente dar toda a volta na carreira. Eu já volto com vocês pra gente prosseguir. Certo, pessoal, cheguei no final da carreira e aqui a gente já finalizou a parte de cima do nosso vestido, tá? Agora, o que nós vamos fazer é começar a parte de baixo, tá? Com o pontinho fantasia da saia. Ó, como vocês podem perceber, aqui ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, não abriu e nem fechou. Então, é isso que vocês têm que procurar fazer também, ó, pra não abrir demais, né? Não abrir nem fechar aqui. Isso aqui vocês controlam nessa primeira carreirinha aqui de quadradinhos, tá? Vocês controlam a quantidade de florzinhas que a gente vai ter aqui nessa parte, tá bom? Então, se você tiver feito a primeira carreirinha de quadradinhos, e aí depois começar a fazer as próximas carreiras, e você perceber que abriu muito, você pode desmanchar e tentar fazer essa carreira de quadradinhos
com os pontos mais separados, né? Pra gente, consequentemente, ter menos pontos e diminuir a quantidade de florzinhas aqui em cima, se for o caso, tá? Se começar a abrir, né? Ficar com flores demais aqui nessa parte, tá bom? Porque o ideal é que ele continue aqui do mesmo tamanho, tá bom? Então, olha só. Aqui, pessoal, nós vamos começar a trabalhar esse pontinho aqui, que é o ponto da saia, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, ó, ele é múltiplo de 6, tá? Ó, tá até de outra cor aqui, né? 6 pontos. Então, a gente vai precisar fazer a próxima carreira em pontos altos com uma quantidade múltipla de 6 também, tá? Então, olha só. Nós vamos iniciar aqui a nossa carreira com 4 correntinhas, porque eu estou trabalhando com ponto alto alongado. Então, eu faço 4, né? Dentro do espaço de uma correntinha eu faço um ponto alto, em cima do ponto alto eu faço um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando, ó. No espaço de uma correntinha um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira. Só que a gente, quando chegar no final da carreira, a gente vai ter que contar todos os pontos para ver se a gente ficou com a quantidade múltipla de 6, tá? Se você preferir, você pode ir contando. Ou seja, você já vai fazendo e contando. Aqui eu tenho 2, 4, 6. Aí aqui já tem o primeiro dos próximos 6, né? Ó, 2, 3, 4, 5 e 6. E assim vai contando de 6 em 6, né? Até a gente dar toda a volta e chegar aqui novamente. Eu não vou contar, porque eu acho que assim, não vou contar agora, né? Enquanto eu tô fazendo, porque eu acho que demora mais. Eu vou fazer toda a carreira. Quando eu estiver aqui próximo do final, aí eu vou contar tudo, né? De 6 em 6, contando 6, depois mais 6, depois mais 6, até chegar aqui no final. Porque aí no final a gente vai ter que fechar certinho o último grupo com 6 também, tá bom? Então a gente vai continuar fazendo aqui a nossa carreira toda dessa forma. Eu já volto com vocês quando eu chegar no final. Então, cheguei no final da minha carreira, já contei os meus pontos, sempre de 6 em 6. Chegando aqui no final, sobraram 2 pontinhos, tá? Então, como sobraram 2 pontos, é mais fácil eu diminuir esses 2 pontos do que aumentar 4 pontos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou desmanchar aqui alguns pontinhos e por 2 vezes eu vou fechar 2 pontos juntos. Assim, eu elimino esses 2 pontos que ficaram sobrando aqui, tá? Se por acaso eu tivesse ficado com 4 pontos aqui no final, daí seria bem mais fácil eu aumentar mais 2 pontos do que eu diminuir 4, entendeu? Então, assim, você tem que ficar atento aí. Você pode tanto precisar diminuir, como é no meu caso, ó, 2 pontinhos só, né? Ou se você terminar com 4, né, ao invés de 6, você pode aumentar mais 2 pontos, tá? Você desmancha um pouquinho e no local de colocar aqui um ponto só, por exemplo, em cima do ponto alto, você coloca 2. Aí depois, mais na frente, você coloca 2 de novo, assim aumentando 2 pontos, tá? No meu caso, como eu falei, preciso diminuir. Então, eu vou desmanchar aqui alguns pontinhos, tá? Ó. Daí, esses próximos 2 eu vou fechar juntos. Então, eu venho aqui em cima do ponto alto, faço a metade do ponto, deixo na agulha. Venho no próximo espaço, ó, espaço de correntinhas, faço metade do ponto e fecho os 2 juntos. Pronto. Assim, eu diminuí um ponto, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Agora, eu vou trabalhar aqui por alguns pontinhos, normalmente. Ó, dando assim um espacinho entre as diminuições. Agora, eu vou diminuir os próximos 2 pontos, ou seja, vou fechar os próximos 2 pontos juntos. Faço metade do ponto, deixo na agulha, laço o fio, venho em cima do ponto alto à frente, faço metade do ponto e fecho os 2 juntos. Aqui sobrou o espaço de um ponto, eu faço ele normalmente, tá? Daí, finalizo aqui minha carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha, tá? Então, assim, a gente ajustou aqui a quantidade de pontos para dar certinho múltiplos de 6.
Se no seu caso, vou repetir, né? Você precisar aumentar 2 pontos, se aqui no final você contar de 6 em 6 e no final sobrar 4 pontos, você vai precisar aumentar mais 2. Então, você desmancha alguns pontinhos e faz os aumentos, tá? É o inverso do que eu fiz aqui. No meu caso, eu fechei 2 pontos juntos. Se você precisar aumentar, você vai fazer 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, tá? Mas o que você tem que ficar bem atenta é para a quantidade múltipla de pontos, tá? Ou aumentando ou diminuindo a quantidade de pontos, né? Fazendo aumentos ou diminuições, o que você precisa ter é uma quantidade de pontos múltiplos de 6, tá bom? Então, agora, de fato, a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto da saia. Então, vamos lá. Aqui a gente vai subir 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Se você está trabalhando ponto alto tradicional, sobe apenas 3 correntinhas, tá bom? Sem problema algum. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio e na quarta correntinha ou na terceira correntinha, se você estiver trabalhando com ponto alto tradicional, nós vamos fazer a metade de um ponto alto, ou seja, um ponto alto sem fechar. Laço o fio no mesmo ponto de base, mais uma vez, ó, um ponto alto sem fechar, né? Sem fechar e a última laçada. E pela terceira vez, um ponto alto sem fechar, sempre no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos segurar essas laçadinhas, né? Não vamos mexer com elas agora, laçamos o fio. E no pontinho aqui embaixo, ó, no pontinho à frente, nós vamos fazer novamente 3 pontos altos sem fechar. Então, já fiz aqui o primeiro, no mesmo ponto de base. Faço o segundo, ó, deixando todos na agulha. E pela terceira vez, um ponto alto sem fechar. Ó, ficamos assim com 7 laçadinhas, né? 4 aqui, desses primeiros pontos e 3 aqui desses segundos pontos, né? Pela segunda vez que a gente repetiu. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3 pontos no quarto e vou fazer novamente 3 pontos altos sem fechar. 1, 2 e 3, deixando tudo aqui na agulha, tá? Dessa forma como vocês estão vendo. Agora sim, nós vamos fechar todos juntos. Então, laço meu fio e puxo todos, ó. Passo por dentro de todas as laçadas, tá? Olha só como que fica. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, ó, nessa laçadinha que a gente tem aqui no meio, nós vamos trabalhar 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço aqui pela metade, o segundo e o terceiro. Todos nessa laçadinha do meio que se formou, tá? Ó, ficando com... Opa, deixa eu passar aqui. Ficando com 4 laçadinhas. Aí, nós fechamos todas juntas, tá? Laço meu fio, no próximo ponto aqui de base, eu faço um ponto alto. Pronto, formamos aqui essa primeira parte, tá? Da nossa florzinha. Agora, nós fazemos 3 correntinhas, e bem aqui em cima do ponto alto, nós vamos repetir isso daqui, ó, tá? Então, aqui em cima do ponto alto, eu faço, olha só, tá vendo, ó? 3 pontos altos, sem finalizar, né? Sem dar a última laçada, ó. Tá vendo? A metade de 3 pontos altos. Ficamos com 4 laçadinhas. Laço meu fio, venho no pontinho, no ponto alto à frente e faço 3 pontos altos sem fechar também. 2 e 3. Vou deixando na agulha. Laço o fio, pulo 3 pontos, no quarto eu faço novamente 3 pontos altos sem fechar, todos no mesmo pontinho de base. Olha só como que fica. Aí, nós tiramos todas as laçadas juntas, ó. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer novamente 3 pontos altos aqui, ó, sem fechar. Primeiro, segundo e o terceiro. Ficando aqui dessa forma, eu fecho todos juntos. Passo meu fio, no próximo ponto, eu faço um ponto alto.
Então, olha só como que vai ficando. A gente vai formando aqui a parte de baixo da nossa florzinha, que a gente vai completar essa florzinha na carreira seguinte, tá? Então, a gente vai repetir, pessoal, esse trabalhado por toda a volta da nossa carreira, tá? Sempre trabalhando aqui dessa forma, sempre repetindo a mesma coisa. Então, aqui eu faço 3 correntinhas, e em cima do ponto alto eu trabalho 3 pontos altos sem fechar. 2 e 3. Seguro os pontos, no pontinho alto, à frente aqui, eu faço 3 pontos altos sem fechar. Seguro os pontos, pulo 3 pontinhos de base, no quarto eu trabalho novamente 3 pontos altos sem fechar. Ó, ficando com todos esses pontos na agulha, eu tiro todos juntos. Daí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e trabalho aqui nessa argolinha que se formou aqui no meio, mais 3 pontos altos, ó, sem fechar. 2 e 3. Daí, eu fecho todos juntos e no ponto alto à frente eu faço um ponto alto. E assim a gente vai repetindo até dar toda a volta na nossa carreira, tá? Já volto com vocês quando eu finalizar essa carreirinha. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Porque a quarta aqui já tá ocupada, né, com esse pontinho, tá? Daí, pessoal, nós vamos iniciar a carreirinha seguinte, ó, fazendo aqui 4 correntinhas para dar altura, ou 3, se for o caso, né, se você não estiver trabalhando com ponto alto alongado. Aí, aqui, ó, dentro desse centro aqui, ó, desse buraquinho, a gente vai fazer mais 2 pétalas, tá? Para completar aqui a nossa flor. Então, eu venho aqui dentro e faço 3 pontos altos, ó, sem fechar. Completei os 3, agora eu fecho todos juntos, tá? Olha só, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Terminados esses pontos, nós fazemos 1, 2, 3 correntinhas. E mais uma vez, ó, aqui no mesmo espaço, nós trabalhamos 3 pontos altos sem fechar. 2 e 3. Daí, fechamos todos juntos, tá? Aqui, em cima do ponto alto, nós trabalhamos um ponto alto. Olha só como completou já a minha florzinha. Passo o fio, dentro do centro aqui da próxima flor, eu trabalho 3 pontos altos fechados juntos, né? Ó, faço a metade dos 3 e fecho junto. 1, 2, 3 correntinhas e trabalho mais uma vez no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos fechados juntos, ó. Passo o fio em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Então, olha só, essa é a repetição que a gente vai trabalhar aí por toda a nossa carreira, tá? Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Ó, sem dar nenhuma correntinha de separação, a gente vem aqui no centro da flor e faz 3 pontos altos fechados juntos. Olha só. 1, 2, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos fechados juntos, ó. E um ponto alto sobre o ponto alto, tá? Vou fazer assim por toda a minha carreira e já retorno com vocês quando eu já tiver completado aqui a carreira e já estiver no final. Segunda carreirinha das florzinhas finalizada. E agora, a gente vai iniciar a próxima carreira, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, ó, tá? Normalmente. E agora, a gente sobe 4 correntinhas. E vamos trabalhar uma carreira todinha em pontos altos. Então, aqui, ó, em cima desses 3 pontos fechados juntos, nós fazemos um ponto alto. Em cada uma das 3 correntinhas aqui do meio, nós fazemos um ponto alto. Então, vem em cima da correntinha, um ponto alto. Em cima da próxima corrente, um ponto alto. Em cima da correntinha seguinte, fica um pouquinho fechada aqui, ó. Mas a gente faz também um ponto alto. Sobre os pontos fechados juntos, nós trabalhamos também um ponto alto. Então, olha só. A gente fica aqui, ó, com um ponto alto em cima dos pontos fechados juntos, um ponto alto para cada correntinha aqui no meio, um ponto alto para cada ponto fechado junto.
E agora, um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, né? Da carreira de base. Aí, vamos novamente fazer essa sequência. Um ponto alto em cima dos pontos fechados juntos, um ponto alto para cada correntinha aqui de base, né? Das 3 correntinhas que a gente tem. Um ponto alto em cima dos pontos fechados juntos e um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Então, essa é a sequência aí que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Já volto com vocês quando eu chegar no final dessa carreirinha. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira de pontos altos e agora a gente vai fazer mais uma carreirinha de pontos altos, só que ela vai ser um pouquinho diferente. Então, eu subo aqui 4 correntinhas, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto, ficando aqui com 2, né? Contando as correntinhas como um ponto alto. Daí, eu volto, ó, nesse pontinho aqui, tá vendo? Ó, o último ponto da carreira, e faço um ponto alto, ó, passando aqui por cima desses 2 que a gente já tinha feito, tá? Ficando assim, ó, bem cruzadinho, tá? Agora, nós fazemos assim, pulamos um ponto, no próximo nós fazemos um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto. Voltamos no pontinho que a gente pulou aqui, ó, e fazemos um ponto alto cruzado, por cima dos 2 que a gente já tinha feito. Laço o fio, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei, ó, lá atrás, e faço o meu ponto alto. Olha só como que vai ficando. Aí, a gente vai repetir isso, ó. Pulo um ponto, no próximo um ponto alto, no ponto seguinte um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo um ponto alto, no ponto seguinte um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto. A gente vai repetir esse pontinho até nós completarmos aqui toda a nossa carreira. Então, meus amores, finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? No nosso pontinho inicial, nas correntinhas iniciais. E assim a gente termina a nossa repetição do ponto, tá? As carreiras que a gente vai repetir daqui pra frente, ó. Vão ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Essas 5 carreiras são as que a gente vai sempre repetir até chegar aí no comprimento do nosso vestido, tá? Ou seja, agora na sequência, nós vamos repetir essa carreirinha aqui, ó, toda de pontos altos, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois, nós vamos repetir essa carreirinha, essa primeira carreirinha aqui da flor. Depois, nós fazemos a segunda carreirinha. Depois, fazemos a carreirinha toda de pontos altos e depois a carreirinha de pontos altos cruzados. E assim a gente vai sempre repetindo, né? Essas 5 carreiras até chegarmos no comprimento total do nosso vestido, tá bom? Então, olha só, vou dar aqui o passo inicial, né, pra gente começar a nossa repetição. Então, eu subo aqui 4 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto para cada um dos pontinhos de base. Bem simples, né, pessoal, de fazer, bem simples mesmo. Só fazer um ponto alto para cada ponto de base. Nós já estamos repetindo ali a primeira carreirinha, no caso, essa daqui, tá? Terminada essa carreirinha, como eu acabei de falar para vocês, a gente repete todas as carreiras seguintes, até completar aqui com essa carreirinha de pontos cruzados, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode também voltar um pouquinho o vídeo, ver a explicação novamente, tá? Que vai dar tudo certo aí pra vocês, tá bom? Olha só, eu tenho uma explicação para dar para vocês em relação ao tamanho, né? Quando nós chegarmos ali na altura do quadril, tá? Porque a gente vai provavelmente precisar aumentar, né? Porque a gente normalmente tem o quadril maior que a cintura, e aqui tá mais ou menos no tamanho da cintura, né? Então, um pouquinho mais folgado, mas tudo bem. Então, quando nós chegarmos ali na altura do quadril, para abrir um pouquinho mais, né, não ficar tão apertado ali,
que nós podemos fazer? Nós podemos aumentar o número da agulha, tá? Ao invés de usar a número 2, que é a que eu estou utilizando, eu vou utilizar a 2,5, tá? Isso vai fazer com que meus pontos fiquem mais abertos e, consequentemente, que o meu trabalho aumente, né? A medida para o lado. E assim vai aumentar o tamanho, né? Vai facilitar aí a gente chegar no tamanho do quadril, tá? Mas, se você não quiser aumentar o número da agulha, você pode aumentar o número dos pontos, né? Você pode mexer na quantidade de pontos. Então, olha só. Para quem não gosta, né, de mudar o número da agulha e tudo mais, pode mudar a quantidade de pontos. Nossos pontos, esse ponto que a gente está trabalhando, ele é múltiplo de 6. Então, nessa carreirinha aqui, ó, que é a primeira da repetição, é nessa carreira que a gente vai fazer os aumentos, né? Caso você queira aumentar o número de pontos. Então, você vai sempre aumentar de 6 em 6 pontos, entendeu? Então, por exemplo, quando estiver chegando próximo à altura do quadril, que você já quiser ali aumentar, nessa carreirinha aqui toda de ponto alto, ó, que antecede a primeira carreira das flores, você aumenta 6 pontos, tá? Então, você vai distribuir esses 6 aumentos ou mais, no caso, se o seu quadril for bem grande, você precisar aumentar muito, você pode nessa carreirinha aqui, só que mais lá embaixo, né, pessoal? Quando já estiver ali próximo do quadril. Você pode aumentar nessa carreira 12 pontos, né? Então, você vai fazendo alguns pontos, faz o aumento, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, daí segue fazendo mais alguns pontos, né? Vai fazendo 100 aumentos, aí depois aumenta de novo, né? Coloca 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e assim você vai aumentando, sempre distribuindo ao longo de toda a carreira, intervalos regulares, né? Você não pode colocar todos os aumentos aqui próximos, porque vai ficar estranho. Então, a gente tem que ir distribuindo os aumentos ao longo da carreira, tá? Se você aumentar de 6 em 6 nessa carreira aqui, vai dar tudo certo, vai dar a quantidade múltipla do ponto certinho e vai dar super certo, tá bom? Isso se você quiser mexer no número de pontos, aumentar o número de pontos, tá? Mas se você não precisar aumentar muito para chegar no tamanho do quadril, você pode simplesmente aumentar o número da agulha, que já vai dar certo para a peça aumentar um pouquinho, tá? E você chegar aí no tamanho que você precisa. Então, pessoal, eu vou seguir repetindo essas 5 carreiras. Quando chegar na parte do quadril, provavelmente eu vou aumentar só o número da agulha, mas se eu aumentar o número de pontos ou a agulha mesmo, eu venho na próxima parte do vídeo, que vai ser a última parte, eu venho falar para vocês, né? Quantos pontos que eu aumentei, se eu aumentei só o número da agulha e tudo mais, tá bom? Então é isso, eu vou finalizar essa aula por aqui. A aula que vem vai ser a última aula. Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu vou precisar fazer todo o comprimento do vestido para depois vir com vocês fazendo o acabamento lá da parte de baixo e também fazendo aqui uma carreirinha de biquinho aqui em relevo que a gente vai fazer nessa transição entre a parte de cima do vestido e a parte de baixo, tá bom? Então, um abraço, não esquece de deixar seu like e se inscrever se você ainda não for inscrito aqui no canal, tá joia? E a gente se encontra na nossa próxima aula.